Esta é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frei Caneca FM. Programa Recife Filosófico, Filosofia para além da academia, aqui na Rádio Frei Caneca. E aí, pessoas, nós aqui novamente para o nosso episódio final do Recife Filosófico, o podcast mais embrulhado em linha reta da América Latina. Bora bater nosso último papo. Se tiver lavando o banheiro, preparando um arroz doce com uma canelinha, indo ali no São Zé comprar o pão para mais tarde, ou só dando a pausa no teu TCC que já tá te comendo juízo, a gente vai ser da companhia pelos próximos minutos, aproximadamente 1 hora para ser mais exato. Para quem não me conhece, meu nome é Michelangelo, professor de filosofia e teu apresentador desse podcast arretado. Resumindo, para quem caiu de paraquedas, a gente vai falar um pouco sobre filosofia e sobre Recife por aqui. Nossa missão é te apresentar a ilustre Escola do Recife, a escola de filosofia mais influente do Brasil e como ela influenciou grandes pensadores que marcaram a história da nossa cidade. Se tu não sabe, Recife é uma das cidades mais importantes para o desenvolvimento da filosofia no Brasil. Vem-te embora conhecer essa história e ficar ainda mais orgulhoso da tua cidade. Eita benção, chegou a hora que a gente nem queria que chegasse. O último episódio da primeira temporada do Recife Filosófico. Já pensasse? Depois de tanto episódio arretado, tanta conversa boa, tanta gente massa, hoje a conversa tá diferente. Hoje a gente não tem tema nem pensador específico. Então também não vai ter entrevista popular, o que é uma pena. Mas é que nem tem o que a gente perguntar pro povo, tá ligado? A opinião que eu queria saber hoje é a tua que acompanhou a gente até aqui. O que tu achou massa? O que tu achou paia? O que tu sentiu falta e tal? Então entre em contato com a gente depois, manda um direct no Instagram, comenta no YouTube e tal, a gente quer muito saber a tua opinião. Também não vai ter um convidado especialista hoje, vai ter logo 4. Nesse episódio tu vai conhecer a turma que fez esse projeto acontecer. Chegou o momento de conhecer a gente mais de perto. É dia de abrir o coração, mostrar os bastidores, dar risada e agradecer a todo mundo que fez parte dessa história. Tu também vai ouvir umas tabaquices das nossas gravações, uns erros de bastidores, umas gaitadas fora de hora, porque filosofia é isso aí também, tá ligado? Mas primeiro, deixa eu te apresentar a galera que toca cada episódio desse programa, a alma desse podcast, nossa equipe. Fica aí com Tatiana, Marcos, Márcia e eu também. Cada um vai se apresentar, contar o que faz da vida e como acabou se metendo nesse negócio doido de falar filosofia com reação, com gíria, mas também com muito conteúdo e comprometimento. E para começar, queria deixar vocês com alguém que vocês vão conhecer muito bem pela voz. A pessoa que foi pra rua conversar com vocês diretamente e saber a opinião de vocês sobre todos esses temas que a gente tratou ao longo do podcast. O nome dela é Tatiana, e aposto que tu já deve ter se perguntado de onde vem esse sotaque bonitinho que ela tem. Pois vou deixar que ela mesma se apresente pra tu. É isso mesmo, meu nome, né, completo é Dina Tatiana Quinteiro Quinteiro, é 2 Quinteiros especificamente, não é erro como sempre acontece quando eu vou em todos os cantos, é assim mesmo? É assim mesmo, gente. Eu sou colombiana, eu venho dos povos andinos do Altiplano Cundiboyacense e eu vim aqui já há um tempo, eu moro aqui há 12 anos, vim para estudar cinema, fiz cinema na Federal, estudo até hoje na Federal, né? Eu fiz mestrado, faço pesquisa em etnocomunicação, a minha pesquisa atual no mestrado foi em comunicação comunitária indígena. Inclusive saudar aqui a Auroruba Filmes, né, que a gente em conjunto fez uma pesquisa de 2 anos, o pessoal super arretado. Por favor, segue lá, @Auroruba Filmes, porque vocês vão ver um coletivo audiovisual que é incrível, com uma produção muito boa. E além disso, eu trabalho com produção cultural, né, que faço a minha área especificamente, na verdade, é direção de fotografia, mas como vocês sabem, né, a cadeia audiovisual é um pouco complexa. A gente come, paga contas e tudo mais, então muitas vezes a gente faz várias funções, né, nas que a gente se sente talvez um pouco mais cômoda. No podcast, eu estou na parte da produção, entre outras. E eu também, porque assim, eu também já fiz produção
num canal de TV lá na Colômbia, City TV. E aí eu me sinto bem cômoda nessa posição, e aí é por isso que eu vim fazer nesse podcast de produção. Agora é uma coisa bem diferente, que a gente vai conversar um pouco mais na frente. É uma coisa bem distinta de audiovisual, trabalhar só a parte de áudio, que né, eu já adianto que eu não tinha trabalhado, né? E também esteve na parte da direção, no caso na co-direção, né, com o Michelangelo, que também é outra pessoa que dirige esse projeto. E também, como vocês escutaram a minha voz, né, o tempo todo nesse podcast, eu fui entrevistadora de rua, na verdade um grande desafio, porque eu às vezes tenho um portunhol aí que termina sendo muito engraçado, porque muitas vezes eu falava palavras que o pessoal não entendia, aí eu tinha que repetir, aí eu falava com alguns outros sotaques que o pessoal muitas vezes não entende, mas foi bem divertido, assim, descontraído, foi bacana entender essa outra dimensão, que é a dimensão popular, assim, outros entendimentos, assim, cada pessoa é um mundo diferente, e foi bem bacana ter essa oportunidade de ter esse contato com o pessoal na rua. Deixa eu ver, porque a gente foi muito difícil, né, no podcast, contato de convidadas e convidados, a organização toda. E aí, eu lembro que essa ideia nasceu há muito tempo. Na verdade, nem tanto. Na verdade, foi assim. Quando saiu o edital, né? Como eu falei que a gente trabalha assim, com produção cultural, então tá sempre muito ligado e ligada a quando saem os diferentes editais, né? Aí saiu o edital da Frei Caneca, inclusive quem falou desse edital foi a Lé, aquela vez. E aí ele conversou, nós estávamos na biblioteca com o Mickey, fazendo lá um trabalho, e aí ele conversou sobre isso, a gente se olhou e nasceu a ideia. Vai contar aí mais um pouquinho, Mickey, como foi que nasceu essa ideia aí, mas foi mais ou menos assim. Agora é a vez de que tu já tá enjoado de ouvir por aqui. Eu mesmo, Vou te contar melhor como surgiu a ideia desse podcast. Acho que essa ideia veio principalmente de uma vontade que a gente tem já há um tempo de tentar popularizar o conhecimento e tornar a filosofia mais acessível para todo mundo. E foi assim que começou, meio sem rumo, meio na coragem, meio na intuição, mas principalmente com a vontade arretada de mostrar que a filosofia não é esse bicho que a turma imagina. No começo era só uma ideia dispersa, depois virou reunião, depois virou roteiro, depois virou desespero, depois virou gravação madrugada dentro, e agora virou essa temporada aí que tu acompanhou ao longo de 12 episódios. A gente queria mostrar pro povo que Recife não é só festa, carnaval, lugar bonito pra ver e trânsito caótico. Recife também é referência intelectual, é história viva e berço da filosofia brasileira. Confesso que teve um momento que eu pensei que ia dar ruim, mas aí entrou uma turma desenrolada que ajudou a organizar uma bagunça de ideias massas em uma coisa entendível pra todo mundo. Mas digo a tu que fazer isso aqui foi muita reza, suor e café frio. Hoje a gente olha pra tudo isso com muito orgulho do resultado. Não porque ficou perfeito, mas porque a gente fez uma coisa muito verdadeira, com a nossa cara. E saber que tu tá aí ouvindo, rindo das nossas besteiras, aprendendo um bocado, se reconhecendo nessa história, isso vale demais. Deixa eu te contar melhor essa história. E aí, pessoas, vocês já estão cansados de ouvir minha voz por aqui. Não preciso me apresentar, né? Eu me apresento todo episódio. Mas aí, para quem chegou agora, né? Meu nome é Michelangelo, eu sou professor de filosofia, sou o narrador desse podcast. Também exerci outras funções, assim como Tati. Eu também trabalhei na direção, trabalhei com a pesquisa, com os roteiros, tudo que envolve a parte de criação, eu estava ali dando essa força. Falar um pouco sobre como surgiu a ideia, né? Como o Tati falou, a gente estava nesse momento lá fazendo um trabalho na biblioteca, chegou esse nosso amigo e foi uma ideia que instigou bastante a gente. A gente pensou em várias ideias que poderiam se encaixar nas propostas da Frei Caneca, né? Eu mencionei com o Tati que eu já tinha trabalhado com um podcast, entre aspas, né? Foi um trabalho da universidade para uma cadeira que era para pensar em uma produção que fosse didática, né, sobre filosofia. Mas assim, foi uma coisa geral sobre filosofia.
Eram alguns temas, se eu não me engano, eu falei sobre marxismo, um episódio que eu participei, entre outros amigos meus. Eu não sei se esse podcast existe ainda, mas caso vocês tenham curiosidade, podem procurar lá no YouTube ou no Spotify. O nome era Mundo salvo engano. Foi um projeto muito massa, assim, e a gente pensou em fazer algo parecido para a Freicaneca, mas as temáticas não encaixavam muito, né, nas propostas da rádio. No entanto, nesse mesmo período, eu ainda estava na universidade me formando e eu tinha pagado uma cadeira sobre filosofia brasileira. E foi nesse momento que eu descobri que falar sobre filosofia brasileira, principalmente falar sobre filosofia do Recife. Então, tendo isso em mente, passei um tempo pensando num processo criativo, pensando em como a gente poderia fazer um podcast sobre isso, né? Que se encaixasse em 12 episódios, com 1 hora de duração e tudo mais, porque não é um tema com vasto material para a gente conseguir elaborar a partir disso. Mas acabou que a gente chegou num projeto legal, com os 12 episódios. Mudou um pouco, a gente vai falar um pouco sobre o que mudou, né? De alguns pensadores ficaram de fora, outras coisas que a gente mudou ao longo do decorrer do processo. Mas a ideia geral era basicamente essa: apresentar à população de Recife esse legado do Recife para a filosofia, que é a Escola de Recife, né? Muita gente não sabe, mas Recife, como eu falo todo episódio, né? Que Recife é um dos maiores polos de filosofia do Brasil e talvez não existisse a filosofia do Brasil como é hoje, e dentre outras coisas, né? Foi um movimento muito importante para a consolidação da República, por exemplo. Então, definitivamente, a Escola do Recife foi um marco muito importante na história do Brasil e, claro, na história do Recife e de Pernambuco como um todo. E daí surgiu a ideia. A partir disso foi história, né? A gente trouxe um pessoal que a gente confia muito, né? Que a gente que são grandes amigos nossos e que a gente conhece muito bem o trabalho. O caso de Marcos, o caso de Márcia, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. E com muita dificuldade, né? Por ser principalmente da minha parte, né? Eu entrei com a parte criativa por ter mais proximidade com a filosofia, com o tema do podcast. Mas eu conhecia muito pouco de produção cultural, então foi um desafio para mim conseguir fazer um trabalho satisfatório a partir disso. E foi bem desafiador, mas seguiu, a gente conseguiu ter um resultado bacana. E tá aí hoje para vocês aproveitarem, ouvirem quantas vezes quiserem. Inclusive segue a gente lá no Instagram para não perder nada de possíveis futuras temporadas. E segue a gente no Spotify, no YouTube, que lá vocês conseguem assistir todos os episódios. Recomendem, compartilhem. Recomendem, compartilhem, avisa pra geral e tudo mais. Fica agora com o Marcos, nosso editor, que tem a tromba de organizar a bagunça que a gente faz toda vez que grava um episódio. Se tu acha que o programa sai redondo, bonitinho, organizado, é porque tu não vê a tromba que a gente entrega pra ele. É a gente engolindo o microfone, metendo um monte de vício de linguagem, rindo no meio da frase, errando o nome, inventando o nome, tossindo, batendo na mesa e ele lá, com toda a paciência, dando o talento dele. Com o Marcos, a gente manda um áudio de 1 minuto e ele volta com um arquivo de 30 segundos todo enxuto que a gente até parece que sabe falar mesmo. Ele é o cara que transforma bagunça em conteúdo, gambiarra em arte e causa em filosofia. E se tem alguém que sofreu com a gente foi ele. Viu o podcast nascer, viu a gente dando cabeçada, mudando o cronograma 300 vezes e mesmo assim segurou as pontas. Chega junto, Marcos. Conta pro povo como tu veio parar nessa função cabulosa de editor do Recife Filosófico, vulgo organizador de bagunça. Olá, ouvintes da Freicaneca. Olá, meus colegas de podcast. Eu sou Marcos Reis, eu sou editor audiovisual, pesquisador. Atualmente eu faço doutorado em comunicação na UFPE. Eu sou gaúcho, eu moro aqui em Pernambuco há 10 anos, vai fazer esse ano. Então eu sou essa mistura do bar com o Oxe. E já tô mais pro Oxe, eu acho, do que pro bar. E é isso, trabalho com audiovisual também já há mais de 10 anos. Já passei por todas as funções do audiovisual, exceto a parte sonora, que eu nunca havia, enfim, não tinha tanta familiaridade com mixagem de som e tal, e de repente tô aqui, né, mexendo nessas timelines cheias de camadas de som e nenhuma imagem para me guiar, uma lombra totalmente nova, assim. Eu já trabalhei em alguns outros projetos com Tatiana, a gente faz parte
do mesmo coletivo Vórtice Audiovisual. Tem uma pegada de produção mais para as artes visuais, para vídeo performance. Eu acabo editando muito videoclipe. E, bem, essa tem sido a minha carreira. Inclusive, segue lá a Vórtice no YouTube, fala aí. Segue Vórtice Audiovisual no YouTube. A gente tá com um Instagram incipiente, também chamado Vórtice Audiovisual, @Vórtice Audiovisual. A gente tá com uns projetinhos massa aí pra sair. Fiquem atentos. Fiquem Inclusive, ligados. também um salve aí pra Tiago, Tiago das Mercedes, que é outro integrante do coletivo. O terceiro elemento. Cheiro. Fala que agora tá fazendo artes visuais, fala. Fala que tu meteu o louco de estar fazendo um doutorado também. Ah, sim, tô terminando o doutorado e, não satisfeito, resolvi reintegrar em artes visuais. Tô dupla jornada acadêmica, assim. Quero nunca largar a academia, na verdade. É isso. Já pensando qual vai ser a próxima graduação. A declaração de amor pra academia. O FPL. Corta pra todo um doido. FPL. Não, eu quero mais. Eu te amo, FPL, eu te amo. É pelo RU? Por último, mas também super importante, claro, nossa diretora de captação de som. Se tratando de um podcast, tu já tira por aí a importância. Márcia era mais acostumada com esse negócio de podcast, então foi ela que guiou a gente no começo. Se não fosse por ela, nós estava gravando com o microfone de cabeça para baixo, jurando que ia dar certo. Márcia chegou com paciência, explicando os processos de captação de som que são super sensíveis, ensinando a gente a não falar colado no microfone, a não encostar no cabo, a não dar tapa na mesa, e mesmo assim a gente fazia tudo errado e ela corrigia na maior boa vontade. Márcia é a famosa ouvido de tuberculoso, aquela que escuta tudo, e quando eu digo tudo, é tudo. Desde o cachorro latindo na casa de chapéu, até o avião que ela avisa que tá passando e a gente só escuta 2 horas depois. Ela é tipo a guardiã do silêncio, a rainha do fone de ouvido. A pessoa que torna possível tu ouvir a gente sem parecer que gravou dentro do ônibus ou com a cabeça dentro de uma privada. Sem ela guiando, esse podcast não tinha passado nem do primeiro episódio. Diga lá, Márcia, conta aí pra galera como tu chegou nesse projeto e como foi ter que aguentar um monte de gente que nunca trabalhou com isso antes. Então, eu sou Márcia Rezende. Eu trabalho com som, é meio difícil que eu fico olhando aqui, não consigo me concentrar, velho. Eu sou Márcia Rezende, eu sou de São Paulo e moro desde 2017 em Recife, mais especificamente na Várzea desde 2018. E eu cursei cinema e audiovisual aqui na UFPE, me formei em 2023, trabalho com som direto, com arte e educação. Trabalho também com rádio desde 2021. Eu comecei a convite de 2 colegas, 3 na verdade, da Rádio Aconchego, Saci, Pri e Guiz, que estavam começando um novo projeto que era Histórias do Velho Oeste, que a gente passou na Freicaneca. E aí depois dessa temporada eu ainda fiz uma temporada de um programa com Cecília, que chamava Programa Ruaça, que também foi veiculado pela Freicaneca FM. E acho que é isso, acho que hoje eu sou mais arte educadora, tenho meu trabalho diário, né, com arte educação, com crianças, adolescentes e idosos, mas também trabalho com captação de som para audiovisual. E aqui no Recife Filosófico eu tô nessa captação de som das entrevistas. Meu irmão, que turma boa da gota. É bonito demais ver essa galera de áreas tão distintas juntos nessa missão de te apresentar a filosofia do Recife. Cada um com sua história, seu jeito, mas todo mundo com a mesma vontade de pensar e fazer pensar. Agora que tu já conhece todo mundo, bora conversar um pouquinho sobre como foi tirar esse projeto do papel. Mas no próximo bloco, vice, rapidinho eu volto. Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Já voltemos. Meu irmão, pense num negócio complicado em escrever um danado em um podcast. Parece simples, né? Mas tem hora que o bagulho fica louco.
microfone dando pau, roteiro que some do nada, cachorro latindo na hora da gravação e a clássica frase: "Peraí que deu ruim aqui, repete essa fala". Tinha hora que nem eu mesmo aguentava ouvir minha voz. A gente aprendeu que para falar de filosofia com o povo tem que ter paciência, criatividade e principalmente afeto. Cada episódio foi uma verdadeira aula pra gente, não só de filosofia, mas de entender a nossa própria realidade, tá ligado? De como seria a melhor forma de comunicar com vocês e tal. Nossa maior preocupação era de não excluir ninguém, de trazer a galera que geralmente é barrada de estar nesses espaços. Digo a tu que a parte mais difícil muitas vezes não é nem apresentar o conteúdo, mas como fazer isso ficar acessível, que é um grande desafio. Sei que muita gente preferia que fosse mais formal e tal, mas espero que nosso conteúdo tenha chegado onde a gente queria desde o começo, que é com o povo. Agora eu quero ouvir da galera. Como foi pra vocês encarar essa empreitada? O que teve de mais difícil e o que foi mais massa nesse processo todo? Diz aí, Tati, tu já tinha trabalhado na realização de um podcast antes? O que tu achou? Então, nunca tinha participado de um projeto que fosse só áudio, né? Como o Max falou. Não tinha participado e realmente foi um desafio, porque é isso, você prepara tudo para que... Embora ele teve imagens, né? Porque a gente gravou algumas entrevistas pelo Meet, então a gente também conseguia ter pelo menos aqui, né, nesta preparação de bastidores, a gente conseguiu, eu pelo menos consegui ter esse acesso a imagens, porque, e é uma coisa muito louca, porque eu percebi que muitas vezes a falta de imagens, a falta de costume também de não trabalhar com imagens, só com áudio, parece que você tá num vácuo, assim, mas é bacana só perceber que quando você trabalha com sons, a preocupação, querendo ou não, ela vira com alguns outros detalhes, sabe? Com imagem você tá... aquilo ali tá no quadro, aquilo ali tá vazando, não sei o que, sabe? Agora, com áudio, as preocupações, elas viram outras. Ruídos externos. Exatamente, tipo o cachorro que a gente vai ver por ali, sabe? As pessoas fazendo obras do lado de casa, as pessoas falando alto, que você pensa, não, mas tá na rua, que nada. O áudio captura tudo, sabe? Então foi também um aprendizado, assim. Eu acho que o trabalhar com áudio tem uma preocupação muito maior antes de iniciar a gravar, né? De encontrar o melhor lugar, encontrar o melhor momento, que não se ouça muito ruído, muito barulho externo. Também. Só que é uma coisa que você pode controlar a partir disso, de entender aonde é o melhor lugar. Mas no momento de gravar como tal, ele fica tipo, é isso, a mercê. Você tá ali, tá gravando, e aí, paro ou não paro? Eu sigo gravando, eu assumo esses barulhos, esses ruídos e tudo que vai tá aparecendo, tudo que tá incidindo no áudio ou não. Inclusive, falar essa curiosidade, né, que nosso estúdio terminou sendo um carro, né? Sendo um carro, inclusive, sabe aí pra Michael e pra toda a família aqui de mim que fez possível esse estúdio rolar. Sim, Márcia, peraí, conta como se você já tinha gravado em algum carro, como você percebeu isso de gravar num carro? Eu já tinha gravado em carro, mas cenas assim, né? Nunca tinha gravado em carro locução. Foi a primeira vez que eu gravei. Eu achei assim que não é o mais confortável. Mas foi o que deu mais resultado, realmente. No fim, foi a melhor escolha que a gente tinha. Uhum. E os lugares, né, que a gente... Porque com o carro você tem a facilidade de... estamos gravando aqui, não, tem muito barulho. Vamos lá pra... Inclusive, a gente teve uma vez que rodou e terminou lá, bem chegando a uma mata ali, pela várzea, bem adentro, assim. E aí quase foi atropelado por um caminhão de lixo, né? Aí, porque enfim, tava todo escuro e a gente precisava que realmente estivesse todo caladinho. Aí do nada apareceu um caminhão de lixo dando ré, não viu a gente saiu do carro assim rapidíssimo, peraí. Na frente de uma casa abandonada, vale ressaltar. Também isso, né? E aí, também
teve outros lugares assim que eram mais residenciais e era muito tarde. A gente precisava sempre gravar de tarde e noite, bem tarde na noite, assim, por questões de que entender que as pessoas já ficavam mais quietas, a cidade ficava mais parada, pelo menos o bairro, né? Depende do dia também, né? Porque numa sexta e num sábado é complicado. Passou das 8, 9 horas aí é que a turma lá pra mesmo. E passa a noite todinha escutando seus bregão. Nada contra, né? Aí, certo eles também, né? A gente tá errado de querer gravar um podcast sábado à noite. Verdade. Mas é isso, eu acho que a experiência de gravar com áudio é totalmente diferente. E eu amei, inclusive, a segunda temporada tá aí, vindo, a galera querendo, no caso. E tu, Marcos? Tu que já é acostumado com edição de vídeo e tal, muda muita coisa trabalhar só com áudio? A real é que foi bem mais complicadinho do que a gente tava imaginando, né não? É só editar som, vai ser de boa. Oxe, vai nessa. No vídeo tu tem imagem pra se guiar pelo menos, tá ligado? No áudio é cada respiração fora de hora que vira um inferno pra cortar. Qualquer detalhezinho tem que escutar tudo de novo pra achar. É tromba, pô. Conta aí pra gente como foi essa brincadeira, Marcos. Eu nunca tinha trabalhado num podcast, não. Apesar de, mantendo as devidas proporções, assim, é um fluxo de trabalho semelhante ao de edição de vídeo, só que a materialidade da coisa é bem diferente, assim. Parece mesmo que a gente está trabalhando com um vácuo, parece que o arquivo só existe enquanto a gente está dando play, assim. A gente aprende a ter pistas visuais diferentes, assim, pelo tamanho da onda, pelo formato da onda. É uma lombra diferente, assim. E a percepção é diferente também, né? Quando a gente escuta determinada coisa vendo a imagem, a gente tem uma percepção. Teve acontecido muitas vezes de eu achar que, por exemplo, algum trecho de locução não estava legal, algum trecho de entrevista, e aí quando eu só ouvia era diferente, porque muda a sua percepção, né? Uhum, total. Mas é isso, na minha trajetória e também as áreas com que eu trabalho, também é um jargão dizer que especialmente na academia, a gente trabalha estudando audiovisual, existe um privilégio de a galera estuda muito mais, se preocupa muito mais com o visual da coisa, né? O áudio às vezes é um pensamento assim posterior, né? Médio faz porque tem que fazer, não sei. E outra perspectiva, né? Pensar só o áudio. Márcia já é desenrolada nesse negócio de podcast. Então me diz aí como foi pra tu trabalhar com um monte de gente novata nessa linguagem. Tu já chegava com as mãos pra otimizar o trabalho, com as dicas, com aquele olhar de quem sabe quando a gravação vai dar ruim só pelo barulho do vento. Mas eu imagino também que não deve ter sido fácil aguentar a gente batendo cabeça, pegando no microfone que nem os Neandertal, falando longe ou perto demais do microfone, batendo na mesa, derrubando coisa, tudo que não presta. E aí, como foi essa experiência? Fala pra gente qual foi o momento que tu pensou. Oxe, onde foi que eu me meti, hein? E qual foi aquele que tu disse? Rapaz, a gente tá fazendo um negócio massa. Eu já tinha trabalhado, né, antes em outros formatos, mas também um deles foi mais parecido, talvez, que tinha muita coisa da edição. No Arruaça, a gente tinha que entrevistar várias crianças e aí a gente criava uma história a partir dessas entrevistas. Então era muita edição, muito corte. E no Histórias do Velho Oeste a gente ia pra rua entrevistar as pessoas, ia na casa delas, querer atrás de histórias, né, sobre a zona oeste da cidade. Então, são formatos diferentes, mas tinha essa coisa da rua, da entrevista, né, com várias pessoas que depois tem que ser montada. E no começo, eu tava mais na edição, no Histórias do Velho Oeste, acho que foi mais na edição. E aí, eu acho que foi um trabalho de formiguinha, assim, porque a Rádio Aconchego, por uma ideologia mesmo, fazia até então, as montagens só no Audacity. E o Audacity é muito analógico, assim, você tem que ter todo o pensamento da edição antes de editar. E aí eu acho que
eu tive essa outra escola inicial, assim, de tipo, não, você tem que pensar em como vai ser o produto, mas você tem que antes pensar em toda a edição, assim. Então, acho que é isso, acho que cada experiência é muito única, real, assim. E no Arruaça, a Cecília, que trabalhava comigo, ela também não tinha tido experiência, né, de rádio. Mas a gente foi construindo juntas. Ela estava no roteiro, eu estava na edição, aí depois eu entrei no roteiro também. Então, acho que cada lugar do trabalho com podcast, com rádio, é uma experiência muito única, assim, porque cada setor tem uma função, mas elas também se misturam e tem que se entrelaçar para funcionar, né? Senão fica, tipo, você tem essa função e a outra pessoa tem aquela, mas se não rola um diálogo, realmente fica mais difícil, né? Eu acho que esse diálogo foi acontecendo aqui, né? Mas é isso. E eu acho que também é por isso que é assim, a gente tá falando, nosso primeiro podcast, também foi o primeiro podcast de outras pessoas, porque a gente está, né, o podcast ele foi localizado na ocupação civil do edital da Frei Caneca, né, então acho que é uma grande oportunidade também que a gente tem, inclusive de estar nessa parte de conhecimento do podcast, quanto de trazer essas temáticas que não são tão recorrentes numa grade, numa programação de rádio, né? Eu acho que isso é bem interessante pontuar. Agora segura aí que a gente vai mostrar um pouquinho do que rolou por trás dos microfones. Tem cada perrengue que misericórdia. Se desse tempo a gente soltava era tudo, mas vou botar só os melhores, ou os piores nesse caso. Gravando 4, 3, 2... E aí, pessoas, Recife Filosófico de novo, o podcast mais aprumado em linha reta da América Latina. Vocês podem ver que eu aqui nesse momento já tava sem ideia já, né? Aprumado. Por isso que eu tava pedindo sugestão. Ah, tu tava de cinto. Tava, não sei porquê. A segurança do trabalho. Quem estuda porque gosta muito de filosofia ou porque gosta muito de ficar desempregado. Tô brincando. Não, peraí. Não tô Ficou... É que se tô brincando ficou esquisito. Eu vou ter que ficar desempregado. Nada. Tô brincando. Vou mentir pra tu não, vice. Estudar filosofia no Brasil é um negócio complicado. Quem estuda porque gosta muito de filosofia ou porque gosta muito de ficar desempregado. Mas bora aproveitar pra conversar um pouco sobre... Tá, peraí. Não, Eu... tem que dizer que tá brincando. Não, sim. É que... Vai ficar um esculacho, velho. Não, Vou mentir pra tu, mas é porque agora o papo é deprê mesmo. Mas o que a gente vai ver é que a escola do Recife foi um negócio muito sério. Mas o que a gente vai ver é que a escola do Recife... Você ajeitou o cachorro? Esse cachorro persegue a gente, né, velho? Parou o cachorro? É o teu. Minha mãe. Esse é um exemplo clássico de como figuras históricas podem... Esse é um exemplo clássico de como figuras históricas podem ter ao mesmo tempo grandes méritos e grandes equívocos. Episódio 8, bloco 4, take 1. Ah, não, tinha começado já, né? Eu tinha começado, pô. Foi, você tinha começado. Aí veio o caminhão. A gente ainda tá no mesmo áudio, no caso, né? Não, eu cortei. Então vamos começar de novo. Rapaz, pensar a trabalho. Imagina o caminho que faz a viagem valer a pena. Agora bora pausar para entrar no terceiro bloco, pode ser? Até daqui a pouquinho. Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Depois de tantos episódios mergulhando na história da Escola do Recife, de Tobias Barreto a Paulo Freire, passando por Evaldo Coutinho, Ariane e tanta gente arretada, a gente também se descobriu no meio disso tudo. Cada conversa com os convidados e convidadas, cada entrevista na rua, cada reflexão deixou uma marquinha na gente. E agora é hora de abrir o coração e falar o que ficou. Eu quero ouvir de vocês. Qual era a relação de vocês com a filosofia? O que mudou depois dessa jornada? O que a filosofia ensinou para cada um e como ela aparece hoje na vida de vocês? Fora dos livros, fora dos microfones.
Diga lá, Tati. Eu acho que a gente, pelo menos os trabalhos, né, que a gente desenvolve, ele tem que ter, né, uma relação com a filosofia, né? E se a gente pensar que a filosofia ela está dentro de todas as coisas, né? Ela é um elo para todos os pensamentos, questões que aparecem nas várias situações. Um momento criativo, um momento de escrita, um momento de concepção de alguma ideia, que é esse momento de muitos questionamentos, de escolher os caminhos, de entender outros de saber e reagir a outros entendimentos. Eu acho que a filosofia sempre esteve muito presente, embora talvez não se faça muito não se verbalize muito a questão de repente autoras como tal. Referente a este podcast, tem uma temática que a gente já vem trabalhando muito e elencando muito, que é geolocalização, que é trabalhar sobre o sul global, que é trabalhar a decolonialidade, que é trabalhar nossa visão de mundo. E é o que a gente, querendo ou não, estava trabalhando neste podcast, né? Que estava trabalhando a Escola do Recife, e esses autores e autoras que trabalharam no Recife, que também era de outra época, né? Que querendo numa época bem diferente, e que se a gente fala de decolonialidade hoje, a gente também tem que localizar esses autores e essas autoras nessa época, né? Então, para quem tá falando, por exemplo, e aprendendo muito também, né? Por exemplo, do Joaquim Nabuco, né? Que a gente também conversou sobre ele, e sobre o Tobias Barreto, enfim. Mas falando mais, por exemplo, sobre o Tobias Barreto, ele falando sobre o abolicionismo e como eles tratavam Joaquim Nabuco, né? Falando sobre o Joaquim Nabuco e como eles tratavam o abolicionismo na época. Então, quando até como se diz, é um encontro de ideias, porque você, com o pensamento que você tem hoje, você lê e algumas coisas chegam a ser polêmicas, né? Mas quando a gente quando a gente localiza na época, que é o século XIX, a gente vê que realmente estava acontecendo ali uma mudança do espírito do tempo ali, né? Então, eu acho que tudo se termina se misturando, a bagagem que a gente traz dos nossos estudos, dos nossos pensamentos e das nossas visões de mundo com o que traz o podcast e o que ele também retroalimenta a gente, pelo menos o que me retroalimentou em conhecimento e inclusive em conhecimento do Recife, né? Porque tem muitas coisas que eu não sabia, que as pessoas da rua, assim, das entrevistas que a gente teve na rua, trouxe para mim e também trouxe para todos os ouvintes e para nós também aqui da equipe. Eu acho que foi uma contribuição muito grande e gostei muito mesmo, assim, de ter aprendido com o podcast. Se hoje a gente pode falar em decolonialidade, em geolocalização, em trabalhar temas e espaços do conhecimento a partir da nossa própria produção, isso parte muito do que foi construído lá atrás em movimentos como a Escola do Recife, um dos mais importantes para que a gente possa pensar a decolonialidade hoje, né? Tobias Barreto, esse pessoal da Escola do Recife, eles tentaram trazer para o Brasil um pensamento próprio, uma afirmação do pensamento próprio brasileiro, né? E isso influencia muito no que a gente trabalha hoje, né? No que a gente tomou como um projeto de vida, né? Que é trabalhar decolonialidade, trabalhar com o sul global, a partir desses processos. E sobre as entrevistas de rua, eu sempre, assim como todo pernambucano, eu sempre tive o barrismo muito aflorado, mas eu percebi que eu subestimava o povo de Pernambuco, mesmo achando que eu já valorizava o suficiente, porque a partir das entrevistas de rua eu aprendi muito e descobri que o pessoal, sabe, tem ideias muito plurais
e tem muitos conhecimentos muito valiosos que eu não estava esperando encontrar. Então, ter esse contato com a rua, acho que foi para mim o principal momento do podcast. Saber a opinião do povo, saber o que o povo pensa sobre esses temas. E tu, hein, Marcos? Tu que teve que ouvir cada episódio uma tuia de vez, aprende-se muita coisa. Porque editar também é estudáveis. É escutar, pausar, voltar, pensar no peso de cada palavra e no silêncio entre elas. Queria saber se em algum momento tu parou no meio da edição e pensou, oxe, que viagem. Se alguma ideia ficou martelando na cabeça. Se te interessa conhecer melhor algum pensador depois, diz aí. Eu acho que a minha relação com a filosofia vem muito da academia, assim, porque na nossa área, comunicação e nas artes visuais, a gente, como são campos de conhecimento que, por exemplo, a comunicação é um campo de conhecimento recente na academia, né? Estudos culturais também, então tem a necessidade de estar sempre puxando referencial de outras áreas, tanto da sociologia, quanto da antropologia, quanto da filosofia. Especialmente da filosofia, no momento que a filosofia é esse alicerce enfim, da construção de conhecimento, construção de conceitos, né? A gente sempre vai estar pescando uma coisa ou outra, ou tudo, de autores, de filósofos. E durante a licenciatura, né, também, enfim, puxando para a filosofia brasileira, porque, no geral, minha formação foi muito baseada em autores estrangeiros, né? Então, se eu fosse citar filósofos com que eu trabalhei ou que eu estudei, eu ia listar muita gente de fora, assim, tipo Deleuze, Guattari, eu li muito na graduação e no mestrado, Foucault, sabe, uma galera assim. Mas entrando na licenciatura, Paulo Freire na cabeça, né? E é isso. O podcast me trouxe um mapa de leitura, assim, um apanhado muito massa, completo de alguma forma, mas como se fosse uma porta de entrada para... implantou um bichinho assim na cabeça, o comichão, né, de ir atrás dessas leituras, assim, que muitas delas eu não conhecia, além de Paulo Freire, né? Eu acho que para minha área de conhecimento, Evaldo Coutinho, né, tem muito a dizer, tem muito a contribuir. E acho que é isso que eu vou levar, né, para a vida dessa experiência com o podcast, assim. Bom, eu acho que eu saio dessa experiência do podcast vislumbrando um mundo rico de pensamento que eu realmente não tinha muita ideia antes de que existia. E afinzão, assim, de catar, né, essas coisas. Agora quero saber de tu, Márcia. Conta pra gente como foi esse aprendizado. Porque tu também acabou virando um pouco professora, né? Ensinando a gente sobre trabalhar com som e tal. O que tu aprendeu em contrapartida? O que tu leva contigo depois disso tudo? Se algum episódio te tocou mais, se alguma fala ficou na tua cabeça depois, e se tu considera que hoje tem outra relação com a filosofia? Meu contato com filosofia, eu acho que antes de fazer cinema eu fiz uma graduação de Relações Internacionais. E aí você tem uma matéria de cada área do conhecimento das ciências humanas, né? Eu tive uma matéria de filosofia. E aí foi meio Nietzsche, Foucault, não lembro mais o que a gente leu. Mas nesse mesmo momento eu fiz algumas amizades, né? Que eram próximas da filosofia, que faziam filosofia. E aí eu tinha uma proximidade bem... Assim, tinha essas amizades, gostava de algumas coisas, mas nunca me aprofundei.
Também tive, durante a graduação, em cinema, não é licenciatura, é bacharelado. Mas eu tentei me aproximar um pouco da educação, né? E aí fiz leitura, né, de Paulo Freire, de Bell Hooks. E acho que é algo que me interessa, essa filosofia da educação. É muito massa ver que a filosofia, quando encontra o povo, vira outra coisa. Mais viva, mais popular e mais próxima. E no meio desse corre todo, a equipe inteira acabou aprendendo filosofia na prática, mesmo sem perceber. Aprendeu muito mais do que conteúdo. Aprendeu que filosofia não é só falar bonito e fazer pergunta difícil. A atitude filosófica está em aprender a escutar melhor, a ter mais cuidado com o outro, a desconfiar de certezas prontas. A gente aprendeu que questionar o mundo é também questionar a gente mesmo, nossas posições, nossas atitudes e nosso discurso. No fim, o maior aprendizado foi esse, que filosofia só faz sentido quando vira prática, quando atravessa a vida da gente. Porque pensar o Brasil de ontem faz a gente ser alguém melhor hoje, tá ligado? E é por isso que esse projeto valeu cada minuto. Te garanto que a gente aprendeu muito mais com vocês do que vocês com a gente. Então, muito obrigado por isso. Antes da gente ir pro bloco final, bora rir mais um cadinho com os bastidores. Aquela mistura de caos, resenha e reflexão que resume o Recife Filosófico. Bora, galera. Entrou ou saiu, mas não pode ficar. Eu botando moda na quebrada. É isso, pessoas. A gente já conversou um tanto. Agora eu vou ter que chegar. E aí, gostasse? E aí, eu queria uma sugestão aqui. Eu botei, quem não gostou é rubro-negro, digo logo. Não. Mas me diz aí, eu não pensei em nada. Por favor, não. Alguma coisa bem regional, assim, que ninguém gosta. Que ninguém gosta. Eu botei um assim no outro episódio. Quem não A gostou. mulher do padre. Eu botei no outro assim. Quem não gostou, grava TikTok com fala do governo. Com o quê? Com fala do governo. Ah, tá a coisa do cuscuz paulista. Quem não gostou é. Quem não gostou. É um cuscuz paulista. É um cuscuz paulista, vai. Meu Deus. Desculpa aí, mas. Tu gosta O quê? de cuscuz paulista? Eu gosto. Ah, é? A galera da escola do Recife se apegou ao positivismo porque acreditava que ela A galera da escola do Recife se apegou ao positivismo porque acreditava que ele poderia ser o caminho para romper com a tradição escolástica e abrir espaço para um pensamento mais moderno, baseado na ciência, na educação e no desenvolvimento. Perdão, Marcos. Deixa eu saber de tu. Diz aí, o que tu pensa sobre a justiça no Brasil de hoje? Se tu pudesse mudar ou criar uma nova lei, qual seria? Tenho medo dos crimes que vai ter nessa pergunta aí. Várias novas dinâmicas sociais e culturais tiveram que ser repensadas. Muitas questões a serem... Muitas, né? Cadê? Cadê? Eu já não lembro mais. Que muitas. Várias novas dinâmicas sociais e culturais tiveram que ser repensadas. Muitas questões a serem resolvidas. Caralho. Aqui tinha um dos principais portos do Brasil. Então acontecia muito comércio internacional. Vai ser nos outros. Só às vezes tu pega um embalo e tu fala rapidíssimo. Sim, é porque tem umas... Tipo, pro desenvolvimento da filosofia... Aí minha dicção pega, tá ligado? Agora bora para a última pausa, Bessa. Na volta a gente troca o nosso último papo dessa temporada. Fica por aí, viu? Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Eita, danou-se. Não é que tá acabando mesmo. Já tava acostumado a trocar essa ideia com vocês toda semana. Mas foi massa, velho. A gente aprendeu um monte de tema massa, conversou um bocado sobre uma tuia de coisa. Tô feliz que a gente cumpriu essa missão com vocês, de pelo menos deixar vocês na vontade de conhecer mais da filosofia da nossa cidade. Então, pra gente finalizar o papo com a nossa equipe, quero conversar sobre o futuro. O que a gente poderia abordar em futuras temporadas e tal. Já te adianto que tem um monte de coisa que ficou de fora. E se a gente tiver a oportunidade de voltar aqui no futuro, a gente vai estar muito ligado no que pode melhorar.
Então vamos ouvir um pouco sobre as sugestões da turma. Eu espero muito mais filosofia, muito mais conhecimento. Espero conhecer nomes da cena contemporânea de filosofia de Pernambuco. Quem está produzindo hoje, quem está publicando hoje, talvez. Pensadoras, filósofas, né, de Pernambuco, do Brasil. Eu acredito que a escola do Recife e os pensadores do Recife não sejam um arcabouço que se esgote, mas dessa eventualidade é interessante que se abra para pensadores de outros estados. Talvez a princípio do Nordeste, quem sabe do Brasil inteiro, eventualmente. Mas eu acho que é isso. Eu como pesquisador de gênero e sexualidade, eu penso assim no lugar das pensadoras, dos pensadores e pensadoras trans, e é isso. Mapear essas pessoas seria importante, interessante para mim enquanto ouvinte e pesquisador. Sim, eu acho interessante. Inclusive, eu vou bater na tecla também, eu vou concordar com o Marcos, em que eu senti muita falta de mulheres, né, de mulheres filósofas e pensadoras da época. Assim, a gente está pensando em que a gente vai trazer essa localização da época em que aconteceu a Escola do Recife, né, que é no século XIX. Mas, querendo ou não, a gente não só fica nesse século, né, a gente traz também o Paulo Freire, e a gente ressalta a importância da Elsa Maia, né, que é também uma pessoa que contribuiu muito com toda a parte da filosofia que Paulo Freire desenvolveu e a pedagogia também que desenvolveu, e a Maria do Carmo, né, por detrás de algum anônimo, por detrás de algum texto de algum homem, pelo menos nesses séculos devem estar contribuições muito importantes de mulheres ali, e também poderíamos fazer, eu acho que pode ser um caminho, né, para fazer a busca dessas contribuições de mulheres filósofas nesta época e de lá para cá, né? Acho que foi o que eu mais senti falta. Senti falta dessas filósofas mulheres, pensando também no tema do indigenato, né? Acho que quais pensadores indígenas e as filosofias também, né? Diferentes filosofias. Talvez alguém que pense e seja da cultura popular também, que possa trazer essa filosofia da cultura popular, sejam mestres, mestras. Não sei, eu acho que talvez essa filosofia também, para além da academia, às vezes se expande, né? E aí como trazer ela e dialogar com essa filosofia mais acadêmica também, né? Isso é uma sugestão. Agora a gente quer saber de vocês. O que vocês esperam de uma futura temporada? Que tema vocês querem ouvir? Que pensadores ainda precisam aparecer por aqui? Quais sonhos, ideias e desejos para esse projeto continuar crescendo? Então, por favor, entre em contato com a gente. Manda sugestão, pode ser pelo nosso Instagram, pelo nosso canal do YouTube. Manda um fax, sinal de fumaça, qualquer coisa. Bate lá em casa que a gente faz um churrasco e troca essa ideia. Tua opinião é muito importante pra gente, Benção. Então, por favor, esquece não, viu? Lembra que nada que a gente conversou aqui foi uma explicação completa de tema nenhum. A ideia é somente introduzir vocês nesses pensadores para irem buscar conhecer melhor eles, tá ligado? Em nenhum momento a gente se propôs a esgotar nenhum desses temas. Então não deixe esse estiga morrer não, vice. Vai atrás de conhecer melhor todo mundo depois. Para finalizar, eu quero agradecer muito a todo mundo que participou desse projeto. A Freicaneca, que acreditou nesse projeto e nos deu esse espaço tão importante. Muito obrigado a Priscila e toda a equipe da Freicaneca por estarem sempre à disposição e por serem muito compreensíveis em muitos momentos. A nossa equipe, que tirou esse projeto do papel. Muito obrigado a Tati, a Marcos, a Márcia. Muito obrigado a todos os convidados que aceitaram participar desse projeto com muito carinho, muito empenho e muita boa vontade. Foram trocas muito ricas em todas as oportunidades. Muito obrigado a Júlison, muito obrigado ao professor Alfredo, ao professor Gil Franco, ao professor Sandoval, à professora Letícia, à professora Marília, ao mestre Alessio, ao mestre Sintra. Um agradecimento especial a toda a minha família, que deu muita força e motivou muito o nosso trabalho. Cheiro pra manhinha, cheiro pra painho, um cheiro pra todo mundo aí da casa de vovó.
Menos pra Michael, que eu tô ligado que não tomou banho ainda. Mas principalmente, quero agradecer muito a todo mundo que aceitou contribuir um pouquinho com as suas vivências, seus conhecimentos e suas sabedorias. Saibam que esse projeto não seria possível sem vocês. Em nome do Recife Filosófico, meu muito obrigado a Clara. Lucas. Isnaldo. Alain. João Carlos Freitas de Menezes. Guilherme. Mônica. Maicon. Abraão. Raimundo Nonato. Amparo. Everton. Joyce. Ana Paula. Vitor. Rafael Lima. Vitória. Diego. Bruna. Vinícius. Eison. Everaldo Júnior. Yasmin Santos. Evelyn. Cris. Larissa. Patrícia. Medilma Bezerra Cavalcante. Luiz Carlos Silva Paulino. Elizabeth. Vitor. Felipe. Maria Clara. Maurílio. Maria Rosemary. Maria Eduarda. Floralba. Tatiana. Francis. Ana. Vinícius. José Romano da Costa. Gabriel. Márcia Cristina Alves. Igor. Luiz Gabriel. Joana Dark. Platini. Beatriz. Luciana. Adolfo. Catarina. Daniel Henrique. Jamile. Vinícius Vieira. Maria José da Costa. Luna. Ruth Gabriele. Luz. Guilherme. Mirelle. Gabriela. Otoniel. Mônica. Isabelle. Rosângela Moura. Ademilson José da Silva. Paula. André. Maria Eduarda. Júlio César. Ivan. Pois é, pessoas, aqui a gente termina a nossa jornada. Mas bote fé que logo mais a gente tá por aqui de novo. Gostasse? Se não gostou, paciência, né, Benção? Tá no teu direito. Mas a gente fez tudo de coração, vice. Cada fala, cada episódio, cada escolha foi pensando em vocês que chegaram junto, que escutaram, que comentaram, que participaram, que compartilharam e que acreditaram que a filosofia também pode ser falada com sotaque, com gíria e com resenha. Não vai esquecer de tudo que a gente conversou por aqui não, vice. Segue mantendo vivo o legado da nossa cidade para a filosofia. Porque Recife pensa, questiona e cria já faz tempo. E se tu ainda não sabia, agora já tá sabendo. E nunca te esquece de que o canto da filosofia é com o povo. Segue a gente lá no Instagram para ficar ligeiro com futuros projetos. @podcast Recife Filosófico. Lá a gente vai deixar a bibliografia dos episódios para tu seguir se aprofundando mais na filosofia do Recife. Também tem bastidores, curiosidades, recomendação de leitura e também as novidades para a possível temporada que vem. Se quiser ouvir esse episódio com mais calma depois, ele está disponível no Spotify como Podcast Recife Filosófico e no YouTube tu encontra com o mesmo nome. Compartilha com todo mundo. Nessas duas plataformas dá para tu acompanhar todos os 12 episódios que a gente já lançou até aqui. Dessa vez não vai esquecer de ninguém não, vice. Um cheiro no coração de vocês tudinho. Tchau, seus donzelos. Até muito em breve, se tudo der certo. Cheiro! Direção e roteiro, Michelangelo Souza da Costa. Codireção e produção, Tatiana Quinteiro. Captação de som, Márcia Rezende. Montagem e finalização, Marcos Haas. Trilha sonora, Experimentos do Bac. Na direção de Mirte da Flauta e Sintra. Freicaneca FM. Toca cultura, toca Recife, toca você. Esta é uma produção da sociedade civil Com apoio Da Fundação de Cultura. Cidade do Recife E Secretaria de Cultura. do Recife. Através do edital. de ocupação da Freicaneca FM!